Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome do Cristo. Que a paz do Mestre Jesus esteja dentro do coração de cada um de nós. Nós vamos iniciar com os recados. Nós pedimos gentilmente que todos se lembrem de desligar os celulares ou de colocar os celulares no silencioso, né? Para que não atrapalhe durante a palestra, durante os passes. Bom, nós temos os nossos cursos de educação mediúnica e a evangelização infantil, mas nós vamos agora entrar de recesso, né? 2 semanas no mês de julho, e aí nós retornamos a partir da 3ª semana de julho, os cursos de educação mediúnica às 8 horas da noite, primeiro ano totalmente online, e a evangelização infantil de 3 anos até 16, até a mocidade, todas as quintas também, a partir das 8 da noite, mas aí é presencial, tá? Para quem não sabe, a nossa casa, no dia 28 de junho, ela vai fazer 33 anos de existência. Então, nós vamos fazer uma comemoração durante toda a semana, nos dias que nós temos a casa aberta ao público. Então, nós vamos começar na terça-feira, dia 24, é 24, terça-feira? 25, terça-feira, 8 horas da noite, vai ser o horário normal. Então, nós vamos ter ali a palestra e depois, no final, nós vamos ter confraternização, né? Com comes e bebes, para a gente poder conversar um pouquinho. Quinta-feira, que é quando a gente tem evangelização, nós também vamos ter a palestra e depois nós vamos ter a confraternização, que é com a comunidade, com as mães, mas todos vocês também estão convidados a participar. E no sábado também a palestra mais confraternização, só que vai ser no horário normal, às 18 horas, tá? Todos vocês estão convidados, porque todos vocês fazem parte da história da nossa casa, e vai ser um prazer receber todos vocês aqui, para que a gente possa comemorar juntos. Então vamos para a psicografia da noite. Cruzinha de Jesus. Tenha piedade de mim, me dê uma esmolinha, por favor. Era uma senhora idosa, muito emagrecida, cabelos longos e brancos envoltos em lenço, sentada ao chão, panelinha velha à sua frente, na espera de ouvir tilintar algumas moedinhas. Fia, era difícil, narrava ela, contando sua história. Alguns deixavam um pedaço de pão amassado e eu comia, matando a fome. A pobreza foi difícil. Voltava à noite ao meu barraquinho de madeiras remendadas e apodrecidas, dormindo nos mesmos trapos de sempre. Quando amanhecia, ia para as ruas tentar a minha sorte a cada novo dia. No amanhecer, não despertei mais no barraco, despertei num hospital. Tudo limpo, claro, amplo, muito diferente de tudo quanto havia vivido, quando tinha meus pés sujos e descalços na terra. Eu estava limpa, perfumada, acompanhada, não estava mais amíngua. Ah, meu Senhor, que bênção que é isso, clamava feliz da vida e chorava, emocionada. Conhecia a dureza do chão, a frieza das criaturas, com restos que me jogavam e a indiferença da maioria. Era época de muita pobreza, muita gente na miséria. Mas quando voltei, vi a luz, a beleza, a realeza divina, o banquete da bondade, a medicina celeste. E me tornei, por minha vez, pequena servidora, para alegrar aos que chegavam sem esperança na vida. Entendi que cada caso é um caso, e que cada um vive depois da morte como se viveu na terra. De tudo que passei, nunca perdi a fé em Jesus Cristo, meu menininho Jesus. Tinha uma cruzinha que beijava todo dia, santificada que era, e me benzia. Bendito é o fruto entre as mulheres. Amava a Santa Maria. Por onde andamos, seguindo Jesus, deixamos rastros de luz, por onde seguem os aflitos. A mensagem foi recebida aqui na nossa casa, no dia 7 de maio de 2024.
Vamos então agradecer ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em seu nome. Que a luz do Divino Mestre brilhe no coração de cada um de nós aqui nesta noite, encarnados e desencarnados. Que todas as palavras que aqui nós ouvirmos, que nós possamos guardá-las em nosso coração, mas acima de tudo, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Pois a fé, o amor, eles precisam de ação. Então que nós tenhamos força para agir, sempre em nome do bem. Mais uma vez, Jesus, obrigada por estar conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja conosco nesta noite e que possamos juntos elevar os nossos pensamentos para as verdades divinas e que possamos encontrar esclarecimento e consolo também para as nossas dores. Bom, o tema que nós escolhemos para tratar nessa noite foi o desculpismo. Quando todo início de mês, pouco antes do início do mês, a casa, nesse momento quem está fazendo esse trabalho é a Marcela, ela pergunta aos trabalhadores os impedimentos, quem pode, quem não pode, os dias que cada um pode trabalhar. E eu estou fazendo faculdade, né, e estou no período de provas de faculdade. Então eu pedi para a Marcela, não me coloca no sábado tal, porque eu vou estar em provas. E ela me lembrou, falou, você é um trabalhador do Cristo, né? E aí eu pensei e falei, não, tudo bem, vamos, eu dou uma encaixada, eu estudo para a prova e tal data, e vamos seguir em frente, porque a casa precisava encaixar essa palestra. E na semana passada nós estávamos na reunião mediúnica e a leitura do Evangelho que foi lida naquela ocasião foi o capítulo 13 do Evangelho, convidar os pobres e os estrupiados, dar sem esperar nada em troca. Naquela ocasião eu mesmo senti que eu precisava estudar um pouco mais essa passagem do Evangelho, era uma passagem que eu já tinha lido, mas talvez não tinha dado tanta atenção, e comecei a estudar. Essa passagem que está nesse trecho do Evangelho, nesse capítulo do Evangelho, ela está em Lucas 14. Chamam de parábola da grande ceia, mas na verdade ela não é uma parábola. Dentro dessa passagem da grande ceia, nós temos ali duas parábolas e uma situação, problema que Cristo colocou, né? E vou falar em poucas palavras das duas primeiras e chego exatamente no tema da palestra. Primeiramente, Cristo falou para todos aqui. Cristo ele estava jantando na casa de um importante fariseu num dia de sábado e ele falou para todos aqueles que estavam presentes, né? Que quando nós formos convidados para uma festa, para que nós não sentemos no primeiro lugar, que nós sentemos no último lugar. Para quê? Por quê? Porque se nós sentarmos no primeiro lugar, corre o risco daquele anfitrião chegar e falar, olha, por favor, sente naquele outro lugar, porque eu tenho um convidado mais especial, um convidado de mais honra. Em compensação, se você senta no último lugar, aquele mesmo anfitrião pode falar, por favor, venha para mais próximo de mim. Então, essa situação, problema, na verdade, é um convite, demonstrando a importância da humildade. Porque aquele que se humilha, ele vai ser exaltado, mas aquele que se exalta, ele vai ser humilhado. Então, essa é a primeira das passagens que está dentro desse trecho do Evangelho, desse capítulo de Lucas, né? Nos convida a reconhecer que nós somos criaturas divinas, que nós temos um enorme potencial, mas nós temos as nossas próprias limitações. Independente da fase evolutiva que cada um aqui esteja, temos as nossas próprias limitações, temos que reconhecer isso. Seguindo, Cristo se dirige ao anfitrião, àquele que convidou ele para aquele jantar.
E ele dizia, bom, quando você for dar um jantar, uma ceia, não chame os teus amigos, não chame os teus irmãos, os parentes, os vizinhos ricos, para que eles possam também te convidar em troca. Falou, não, ao contrário, quando você for fazer um convite, chame os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E você vai ser bem-aventurado, porque eles não vão ter como te recompensar, mas você vai ser recompensado no momento oportuno. Lógico que Cristo não estava dizendo que nós não podemos confraternizar com as pessoas que são caras. Nossa, aqui é linguagem de expressão, e na verdade Cristo estava tentando nos trazer um outro ensinamento, que o Espiritismo ele prega muito, que é a caridade sem esperar nada em troca. Porque aquela pessoa que ela faz uma caridade para mostrar aos outros que ela é uma pessoa caridosa. Então, hoje em dia, em rede social, a gente vê muito isso. A pessoa, quando ela vai fazer alguma coisa para o próximo, ela quer o quê? Ela quer visibilidade. Para quê? Para que todo mundo fale, nossa, como você é uma pessoa caridosa. O que o Espiritismo nos diz é que essa pessoa já recebeu a recompensa dela aqui na Terra. Então, ela não pode esperar nada depois. Ela fez aquilo com uma intenção terrena, uma intenção de que as pessoas à volta dela reconheçam nela um caractere moral. Então, de certa forma, atenua os ganhos que nós teríamos no plano espiritual. E, além disso, é muito fácil amar aqueles que... fazer a caridade ou estar com aqueles que nos são próximos, mas e aqueles que não são? E os nossos inimigos? Essa é a dificuldade. Então, esse é o convite que Cristo estava fazendo. Dar sem esperar uma retribuição. Porque muitas vezes a gente faz o bem e a gente não recebe sequer a gratidão em troca. Mas ainda assim nós temos que fazer esse bem. Por quê? Porque a gratidão, o reconhecimento, ele virá no momento oportuno. Então essa era a segunda passagem de Lucas 14, e aí vem a terceira, que de fato foi a que foi lida na reunião mediúnica e que me chamou a atenção para a gente tentar desenvolver hoje, que diz o seguinte, eu vou ler na íntegra. Um certo homem, isso Cristo contando a parábola para os presentes naquele jantar. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a recusar-se. Disse o primeiro, comprei o campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por recusado. O outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse, casei. E, portanto, não posso ir. Essa daqui é mais fácil da gente entender. Geralmente, realmente, quem casa fica mais limitado nos convites. Eu até brinquei com os colegas sobre isso daí, nesses dias. E, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, saia aos caminhos e valados, ou seja, afastado da cidade, e chame todos. Todos estariam convidados para aquela ceia. E disse o Senhor ao servo, força-os a entrar, para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Essa parábola ela é cheia de ensinamentos, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se ateve muito ao primeiro, né? ao primeiro que foi convidado, que disse, comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Para entender essa passagem, de acordo com o Espiritismo, a gente vai recorrer a Emmanuel. No Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Lucas, Emmanuel, no livro Reformador, de janeiro de 1963, a página 2, mas também está no livro Palavras de Vida Eterna, no estudo 128, existe um estudo que chama Desculpismo. E ele inicia assim, desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações.
Como espíritas, primeiramente nós temos que entender o seguinte: quando nós encarnamos com um dever, com uma obrigação assumida. Existe todo um planejamento reencarnatório para cada um de nós. A gente pode... tem muita gente que fala, eu não pedi para nascer. Pediu. Praticamente, salvo raras exceções em que aquele espírito muito encrudecido ainda e que ele necessita de uma reencarnação mandatária, digamos assim, algo que, porque se você deixar na vontade do espírito, realmente ele sequer entende, tem consciência do seu próprio, da sua própria individualidade. A maior parte de nós já abriu o olho espiritual, enquanto desencarnados, para a necessidade da encarnação. E qual é o objetivo de cada um de nós estarmos aqui encarnados? É a nossa própria evolução, é a lei de progresso. No plano espiritual, nós podemos trabalhar, nós podemos temos atividades, mas elas, de certa forma, elas são mais limitadas. A nossa evolução depende da encarnação. Não adianta nós ficarmos só no plano espiritual, desenvolvendo tarefas boas, com horas bônus, que a gente chama, que são esses trabalhos que a gente desenvolve enquanto desencarnados ou enquanto encarnados, mas no momento do sono. A gente pode tá dormindo e de fato tá desenvolvendo algum outro tipo de trabalho, mas esses trabalhos, eles não testam, de certa forma, a nossa conduta moral, efetivamente. Ela necessita da nossa encarnação. Só que quando a gente encarna e é uma folha em branco, de certa forma, a gente acaba esquecendo um pouco desses compromissos que a gente firmou. Por quê? Porque no mundo, como ele disse, existem portas de escape. E as portas que a gente tem aqui no mundo, elas são muito largas. Em compensação, o caminho que nós nos comprometemos, às vezes, é o caminho da porta estreita. A gente chega aqui, vê a porta larga, às vezes nós sabemos que aquele não é o caminho que nós deveríamos estar tomando, mas o que nós fazemos? Nós nos enchemos de desculpa. Como ele disse, o desculpismo ele é a forma de escape. De certa forma, quando a gente vê as nossas condutas diárias, a gente vai perceber que o que nos impede de sermos melhores? O que nos impede de sermos seres melhores? A gama de desculpas que nós podemos ter é enorme, é enorme. Via de regra, a gente culpa, talvez, os outros. Muita gente acaba atribuindo, é culpa da minha infância, é culpa da minha criação, dos meus pais, a família, ou a questão socioeconômica que a pessoa vive. Então, o espectro dessas desculpas ele é muito amplo e ele é muito característico de cada um de nós, porque cada ser ele é único. Então não existe um comportamento único para cada um de nós. Então, às vezes, uma pessoa de fora olha para mim e fala, é desculpa, mas eu não consigo enxergar isso como uma desculpa. E isso serve para cada um aqui. Então, esse é o primeiro ponto. E como eu disse, nós, quando encarnamos, nós assumimos uma obrigação. E cumprir com essas obrigações, ela não é algo que, de certa forma, é agradável ao nosso espírito num primeiro momento. Pode parecer estranho, sim, mas sair da zona de conforto, ele requer empenho do espírito, requer energia, gasta energia. Assim como fisicamente, vamos pensar, eu preciso ir numa academia para cuidar do meu corpo, para que meu corpo seja uma máquina o mais propícia possível para a minha continuidade na minha jornada existencial. Não estou falando em beleza, em estética, mas em ser uma máquina que não atrapalhe o meu espírito na minha jornada existencial. Por que a gente... qualquer motivo é motivo para não ir na academia, ou para não sair para fazer uma caminhada, para não correr, para não andar de bicicleta. Hoje está frio demais. No dia seguinte, está calor demais. Não, hoje eu trabalhei demais e estou cansado. Então,
da mesma forma como nós encontramos desculpas para a inércia física, nós também arrumamos desculpa para a inércia moral. Nós temos uma tendência de achar que tá bom, nós já estamos bom, nós não estamos fazendo o mal. A gente pode não estar fazendo o bem, mas a gente não está fazendo o mal, então tá aqui no 0 a 0, por que eu vou sair dessa zona de conforto? Qualquer passo que a gente vai dar no sentido dessa melhoria vai gastar energia e, de certa forma, isso num primeiro momento ele pode parecer desagradável para o espírito, porque ele tem que vencer as próprias más inclinações, as próprias más tendências, que é a tendência de nos manter em inércia. Então a gente usa isso como subterfúgio, desculpa para justificar, para permanecer nessa zona de conforto, de certa forma, às vezes até mesmo inconsciente. Na maioria das vezes, na verdade, nós enganamos a nós mesmos, a gente encontra um motivo e fala, pronto, esse é o motivo que vai justificar a minha inércia moral. E isso daí a gente percebe até no próprio conhecimento popular, né? A gente tem aquele ditado, pau que nasce torto, até a cinza é torta, porque a gente acredita, de alguma forma, que quando a gente nasce de um jeito, a gente morre daquele mesmo jeito, porque é como se como se o espírito não conseguisse evoluir. Esse é o senso comum. Quem nasceu de um jeito vai acabar morrendo daquele mesmo jeito. E o que o Espiritismo vem nos dizer é que não. Com o esforço, com o empenho, digamos assim, com a potencialização da vontade, porque a vontade ela é uma potência da alma. Então, é a vontade que vai impulsionar a nossa alma para o bem ou para o mal. Colocando realmente uma potência nessa vontade, mas tem que ser uma vontade firme, não pode ser aquela vontade assim, eu quero um dia estar junto do Pai, mas eu não estou disposto a passar pelo processo. É o processo que vai me levar até lá. Essa daí é a má vontade. A gente quer o bem, todo mundo quer o bem, mas o quanto que nós de fato estamos dispostos a nos empenhar por esse bem. Então, Emmanuel continua. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com um vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Aqui, delinquência, a gente tem que entender como descumprimento da lei, né? Da lei divina. Companheiros que arruinaram o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades que afeiçoam. Então, o que o Espiritismo está dizendo? Bom, você pode usar a desculpa que você quiser. É parte do próprio livre-arbítrio. Nós é que na nossa própria consciência, nós é que vamos ditar quais são os caracteres que vão ser considerados em cada decisão que a gente toma na nossa vida. Agora, se essas decisões, se essas escolhas, elas não forem para o nosso bem, isso vai gerar uma consequência, a lei divina, lei de ação e reação. E, como ele diz, a responsabilidade, em algum momento, ela vai ser exigida. Então, muitas vezes, a gente acaba deixando passar a oportunidade de exercitar efetivamente o bem, porque o bem ele é exercício. A gente está naquela inércia, estamos ali, não estamos nem no bem nem no mal. Para que a gente comece a exercitar o amor, a gente precisa de empenho, a gente precisa de rotina. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência para ouvir lamentação dos outros. Assim, é um defeito meu. Quando eu começo a ouvir alguém com uma história mais complicada e tal, eu não tenho muita paciência. Eu preciso exercitar isso. Então, eu sabendo que, de alguma forma, eu acabo entrando com esse desculpismo sempre que alguma pessoa tenta me colocar qual é a situação que ela está
passando, de alguma forma eu tenho que exercitar isso, eu tenho que me abrir, eu tenho que saber que isso é um subterfúgio meu para me afastar de uma obrigação moral que eu tenho para com o meu próximo. E aí, como que Emmanuel, na verdade, a doutrina espírita, de um modo geral, ele nos ensina como, de alguma forma, afastar esse desculpismo, como agir de uma forma que nós mesmos não sabotemos a nossa vontade, o nosso empenho no bem. Porque esse desculpismo ele vai frear a nossa marcha evolutiva, e o nosso objetivo tá aqui é evoluir. Então, a partir do momento que a gente encarna e desencarna na mesma condição moral, nós já descumprimos uma lei moral, porque nós viemos aqui para evoluir. E o que o Espiritismo diz? Na questão, isso remete para a gente na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado: qual o meio mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? E aqui a gente pode entender o arrastamento do mal, não o mal externo, mas o arrastamento do mal interno nosso mesmo, aquele que nós mesmos colocamos na nossa consciência e que freia a nossa evolução. E a resposta dos Espíritos foi um sábio, dos Espíritos não, na verdade, de Santo Agostinho, né? Foi: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento, a reforma íntima, é a única forma que nós temos de afastar esse desculpismo que muitas vezes nós temos de forma inconsciente. Então, é a reflexão diária, como Santo Agostinho coloca, até acho que na questão seguinte, que é a 920, ele fala, todo dia você refletir sobre as suas atitudes, ver, eu poderia ter feito mais, por que eu não fiz mais? Esses motivos são motivos reais ou são motivos que eu estou colocando para justificar a minha falta? Porque se eu poderia ter feito mais e não fiz, às vezes, para afastar aquela dor moral que a gente sente por não ter feito, a gente encontra uma desculpa. É tentar encontrar, e as desculpas que eu encontro para mim, elas são diferentes das de vocês. Cada um de nós encontra a sua própria desculpa. Então, o que o Livro dos Espíritos nos diz? Que nós temos que fazer a nossa reforma íntima, nós temos que nos conhecer, nós temos que entender quem nós somos efetivamente. A gente acha que a gente tem o controle sobre a nossa mente, que a gente controla a nossa mente, que nós somos senhores de nós mesmos. A verdade é que nós não somos senhores nem do nosso próprio corpo. Quem aqui poderia falar, bom, esse corpo aqui é meu, eu não posso escolher a hora que o meu coração vai parar de bater. Eu não tenho esse dom. Eu não tenho um dom de escolher quando vai ser a minha última respiração. Eu não posso falar assim, vou parar de respirar. Eu não consigo. O meu corpo me demanda. Da mesma forma, são as nossas atitudes no campo moral. Muitas vezes, nós temos vícios que são difíceis. Nós queremos uma coisa, mas esses vícios que são nossos mesmos nos seguram, nos travam. Então, qual é a forma da gente superar isso? É estudando a nós mesmos, conhecendo a nós mesmos, refletindo sobre as nossas atitudes cotidianas e vendo onde nós poderíamos ter feito melhor. E, sem ficar lamentando pelo que já passou, daqui para frente, tentar fazer diferente. E aí, para concluir, já questão aqui, já no próprio meio espírita, ele continua, Emmanuel. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas desculpas, disfarçando deserções. Eu sou muito jovem ainda, sou velho demais, assumi compromissos de monta e não posso atender. Essa daqui é a minha, né? Eu tenho compromisso, eu não posso. As minhas atribuições são enormes, obrigações de família estão crescendo, os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Os problemas são muitos. Então, o leque mesmo no meio espírita, nós também usamos esses subterfúgios. E Humberto de Campos,
no trecho A Estaca Zero. Eu acabei não anotando o nome do livro aqui, depois eu até passo para vocês. Ele nos conta nesse texto que um recém-desencarnado, ele chama de aduana celeste, desencarnou e chegou naquele ponto onde ele, como se fosse a porta ali do nosso lar, né? Eu quero entrar. Não é exatamente o nosso lar, mas ele queria subir para uma esfera superior. E aquele espírito estava ali e falou, olha, você não pode subir. Ele falou, poxa, mas eu fui um bom espírita. Eu falei, mas seu nome não consta aqui entre os que podem, que estão aptos a subir para as esferas superiores. Poxa, mas eu fui um estudioso, estudei com afinco as obras básicas, eu estudei Leon Denis, eu li a doutrina básica inteira e começou a contar tudo que ele fez ali durante a jornada dele enquanto espírita. E esse espírito respondeu para ele o seguinte: a sua posição ela é invejável, comparada ao drama inquietante de muita gente. Demonstra uma consciência quitada com a lei. Não tem compromissos com o mal e revela-se perfeitamente habilitado à excursão nos domínios do bem. Em se tratando, contudo, de ascensão para o céu, observo-lhe o coração na estaca zero. E aí ele diz o seguinte, que em relação ao retrato mental desse desencarnado, ele faz uma comparação a um navio. Ele diz, um navio vasto e bem acabado, cheio de riquezas, utilidades e adornos, mas que nunca saiu do porto. Ele só acumulou todas essas riquezas e ficou ali parado. E aí ele conclui, ninguém se eleva sem escada ou sem força. O amigo sabe muito. Agora é preciso fazer. E determinava o retorno dele à existência carnal, porque não adianta a gente ficar aqui lendo o Evangelho, estudando doutrina, se a gente de alguma forma não aplica. E aplicar, a gente fica também, às vezes a gente pensa que, quando chegar o chamado, então, nossa, um dia eu vou acordar e vai estar tudo iluminado e Cristo vai estar ali, ele vai falar, olha, o que eu quero de você é uma grande obra. A gente pensa que o chamado do Cristo é uma coisa assim, monumental, igual foi para Paulo, né, entrando em Damasco. E não é. Provavelmente, hoje mesmo, cada um de nós aqui já teve uma oportunidade de trabalhar pelo Cristo. Provavelmente, de agora até antes de dormir, nós vamos ter mais oportunidades. E amanhã vai ser um campo repleto de oportunidades para a gente exercer o Evangelho do Cristo. A vida ela é assim, ela é um campo fértil para isso. Tanto é que Cristo não fala, Deus não nos imporia a encarnação como meio de evolução sem dar condição para que nós evoluamos aqui. Senão, seria até injusto exigir da gente uma evolução se nós não tivéssemos oportunidade. Na verdade, a vida ela é repleta de oportunidades de trabalho na seara do Cristo. Basta a gente querer. Como eles falam, é a vontade. A gente tem que colocar a nossa vontade a serviço do Cristo. Agradeço pela atenção de vocês. Desejo a todos uma excelente noite. Obrigado. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos aqui recebidas, por todas essas palavras tão inspiradas que o nosso irmão falou para nós, que elas realmente entrem no nosso coração, que nós realmente tenhamos força de agora em diante, para que os planos do Senhor sejam também os nossos planos, para que o nosso tempo seja para o Senhor, para a realização das boas obras. Que a gente não perca as oportunidades de sermos chamados realmente obreiros do Senhor. Que possamos fazer todo o bem que nos é possível. E assim estaremos sempre nos aproximando cada vez mais de Deus. Mais uma vez, Jesus, te agradecemos por tudo. E que todas as bênçãos aqui recebidas
nós possamos compartilhá-las com todos os irmãos que cruzarem o nosso caminho.